Boa noite, crias. Hoje o papo vai ser muito bom. Vamos falar sobre mental de jogador. O que passa na cabeça do jogador, o que passa antes de uma final de campeonato. E hoje o papo vai ser muito bom. Com Mayara Ramos. Rodrigão, bem-vindo. Obrigado. Hoje estou super à vontade aqui porque o papo é bom, o papo vai ser gostoso. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante aqui também hoje, né? O público sempre pede esse tipo de conversa, né? A gente trouxe aqui hoje uma super pessoa para responder todas as nossas perguntas, para ter aí os esclarecimentos de todo mundo que segue a gente. Gostaria muito de estar apresentando aqui a Maíra, né? Uma pessoa super especial que hoje vai esclarecer vários pontos aqui pra gente, tá bom? Prazer e seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui e vamos falar da mentalidade desses meninos, desses atletas, desses jogadores, né? O tanto que eles passam por desafios até chegar no grande sonho de se tornar um atleta profissional, de ir para fora. Então, podem perguntar aí que o objetivo é ajudar você que está assistindo. E eu já vou começar com polêmica. Vamos lá. Você já achou atleta no Brasil? Como? Você já achou atleta no Brasil? Sim, com certeza, muitos. Eu lembro que fizeram uma pergunta pra você sobre isso, quando você quis cuidar de mente de jogador, né? Sim, fizeram uma pergunta assim para mim. Ah, mas não tem atleta no Brasil, Isso, né? não tem atleta no Brasil. Não tem atleta no Brasil. E tem, principalmente no futebol. Claro que é um esporte que faz parte da nossa cultura, do nosso DNA. E quando foi me questionado, ah, mas você acha que tem atleta no Brasil? Era em relação ao profissionalismo, né? E a gente que está ali diariamente com atletas, desde 8 anos, que a gente nem pode chamar de atleta ainda, né? Mas desde os 8 anos, 15 anos de idade, a gente vê o sonho estampado no rosto desses meninos, dessas meninas, dos pais também. Então eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvida, tem atleta no Brasil, tem pessoas carregando sonhos, objetivos e dispostas a chegar lá, né? Muitas vezes elas não sabem o caminho, mas elas estão dispostas e pagam o preço, viu? E como você chegou para cuidar da mente do jogador? Eu sei que sua formação é jornalismo. Isso. E aí, como você foi estudar? Sei que você é atleta olímpica, Aham, patinação artística, isso. campeão em várias coisas. Como você chegou nela? Vou trabalhar com o mental do jogador. Bom, primeiro pela minha trajetória de atleta. Eu comecei na patinação aos 6 anos de idade. E assim como no futebol, é um esporte que você começa muito cedo, né? E você precisa se destacar muito cedo. É o contrário do futebol, você encerra a carreira ali aos 21, 22, que foi justamente o que aconteceu comigo. Então a patinação artística ela é muito similar à ginástica artística. Quando você vê uma Rebeca Andrade, uma Simone Biles ali, você pode perceber que elas já estão ali, já, né, no final, porque o corpo desgasta muito. Enfim, e a patinação é muito parecida. Eu comecei no esporte e eu passei as dificuldades, os desafios que os atletas passam. Fui vice-campeã mundial, fui campeã brasileira, campeã pan-americana, 2 vezes eleita pelo Comitê Olímpico do Brasil como a melhor atleta do país. Então eu tive uma trajetória brilhante. Só que muitas vezes chegava em horas de decisão, competição mesmo, competições internacionais, eu perdia para mim mesma, para o meu nervosismo, para a minha ansiedade, muitas vezes não sabia lidar com a pressão. Então, o que eu passei é que os atletas passam. E isso sempre, né, foi muito interessante para mim. Então, eu passei por um período de lesão muito difícil. Aos 17 anos, eu estava cotada para ser campeã mundial. E aí, eu não aguentei a pressão. Vou resumir aqui, mas ao não aguentar essa pressão, eu me lesionei. Eu morava nos Estados Unidos nessa época, treinando lá com uma treinadora top, sabe, todos os recursos, tudo aquilo que todo atleta brasileiro sonha. E aí, faltando um mês para a competição, me machuquei, tive que voltar para o Brasil para fazer minha recuperação, foi a coluna. E ali eu comecei a me questionar, aos 17 anos. Poxa, mas por que comigo? Por que eu não consigo chegar numa competição internacional e me destacar e ser campeã como as argentinas, como as americanas, as italianas? E ali eu fui buscar o treinamento mental, né? Na época uma psicóloga me orientou, me dando ali algumas referências, algo para eu começar a estudar, e comecei a estudar desenvolvimento pessoal, mentalidade, porque não é como hoje, né? Todo mundo sabe que tem psicólogo, que tem treinador mental. Se hoje as pessoas ainda têm um pouco de... Mas o que faz isso, né? Imagina naquela época, ali em 2004, gente, ninguém falava muito sobre isso, embora grandes equipes já tinham psicólogos na equipe. Enfim, e aí passou, eu
comecei a estudar sobre isso e aí no ano seguinte eu fiquei entre as 5 melhores do mundo, já na categoria principal, depois fui vice-campeã mundial. Ou seja, essa minha jornada de atleta me trouxe a necessidade de entender melhor sobre a parte mental. Mas isso foi um sonho só alimentado, né? Só pegar um gancho. Você já teve alguma vez essa lesão? Ela é recorrente ou Não, foi uma lesão emocional. emocional? Isso sim acontece, pessoal. Sabe aquela fisgada? Uhum. É claro que tem a conotação física, né? Mas os estudos mostram já que grande parte da lesão elas poderiam ser evitadas se o atleta estivesse mais relaxado. Então, tensão gera lesão. Olha que interessante. Uhum. Quanto mais tenso, né? Se você não está bem preparado fisicamente, obviamente, se você não faz o que você tem que fazer ali, o fator emocional ele contribui muito para o aparecimento de lesões também. Isso é muito interessante. É. É muito interessante porque você comentou assim, que você ficou tensa, teve a lesão e você começou a estudar sobre o assunto, né? Isso. Você começou você lembra de alguma situação que você, no primeiro momento, quando você estava estudando, você ajudou outras pessoas, assim, um colega, um amigo, ou aquilo foi para você mesmo? Para você entender o seu corpo, entender a sua mente, para depois você ajudar. E passou pela sua cabeça depois ajudar alguém? Ou assim, a princípio foi só para ajudar você mesmo? A princípio foi para eu me entender Aham, e ter essa resposta. Por que que chega na hora da decisão eu travo? aham. É como um jogador. Por que que na hora que eu recebo aquela bola, tenho que dar o passe, tenho que chutar pro gol, eu prefiro sair, né? Aham. Eu prefiro, enfim, e eu queria essa resposta. Aí eu fui estudar tudo, primeiro para mim, vi a diferença que fez na minha vida, Uhum. tá? E claro, começava, olha, faz essa técnica aqui, olha, se você respirar fundo, você consegue se sentir mais calmo, mas nunca tinha estudado com profundidade. Aham. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, que eu fui morar lá para aprender inglês, porque meu sonho era trabalhar na Sport TV, e aí eu fui estudar inglês, porque era uma das exigências, meu irmão já morava nos Estados Unidos, e ali que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal de uma forma acadêmica mesmo. Então eu fui para a universidade, eu fiz cursos de desenvolvimento pessoal, de sport psychology, né, de psicologia do esporte, e ali começou a minha jornada de entender a mente humana. Era esse o meu objetivo. Só que ao começar a publicar nas redes sociais, muitos atletas começaram a me procurar. Uhum. Ah, Maíra, você já foi atleta, poxa, você está aí nos Estados Unidos, você trabalha com isso. Me explica melhor como é que funciona. E ali eu fui entender e fui estudar, estudei com grandes mentores, pessoas que estão na seleção olímpica americana. Então o meu repertório de estudos foi todos nos Estados Unidos, né? E aí foi que eu lancei o Atleta Campeão, em 2017 ali, e comecei a falar sobre mentalidade, a mente do atleta campeão, foi o nosso primeiro curso. E aí deslanchou. Hoje trabalho com muitos jogadores, atletas de todos os esportes, né? Então foi a partir daí. Precisamos voltar para o futebol. Esporte, eu vi que você treina até o pessoal do jiu-jitsu, Sim, jogador de futebol de botão. Assim, sim. é um leque muito grande, né? Porque assim, eu penso assim, o esporte em si, pode ser futebol, ele é competitivo. Então não Todos. interessa o esporte que a pessoa faça. O negócio é a competição. Exatamente. E como você é um mental com um cara que joga futebol de botão e um lutador de jiu-jitsu? É impressionante, porque as dores, ou seja, as dificuldades, os problemas que eles passam, são muito parecidos. Então, a pressão, por não saber lidar com a cobrança, com a autocobrança. Tem atleta que não tem essa autocobrança, mas ele tem uma cobrança externa, seja de pais ou treinadores. Tem atletas que são extremamente competitivos e não conseguem lidar com a frustração de uma derrota. Tem atletas que não são tão competitivos, mas eles conseguem fazer uma temporada excelente justamente por não alimentarem uma grande expectativa. Então eles chegam para jogar mais relaxados, eles chegam para competir. Então existem diferentes perfis de atletas em todas as modalidades. Eu já trabalhei com muito jogador de futebol que chegava na hora do treino, do dia a dia de treino, arrebentava. Chegava na hora do jogo, travava. E o oposto também. Sim. Então, assim, tanto no futebol como no jiu-jitsu, como no futebol de botão, no xadrez, é bem parecido. Muito bom. Eu vou voltar para quando você foi para os Estados Unidos e começou a estudar. E eu acho que existe uma barreira muito grande hoje quando um atleta ele fala assim, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso buscar ajuda porque minha mente não está legal.
Hoje melhorou muito, né? Mas eu vejo que ainda tem uma barreira muito grande, né? As pessoas acho que têm um preconceito ainda com isso. Você acha que pelo fato de você ter sido atleta, essa barreira é um pouco menor? Assim, o atleta se sente mais à vontade em falar contigo, em buscar as informações com você? Ou você acha que ainda existe essa barreira que ainda prejudica um pouco os atletas se tratarem, assim, buscarem ajuda, falar, poxa, eu tô com um problema. A gente teve tantos casos aí de jogadores excepcionais, falando do futebol aí que o Tonico trouxe, assim, Nilmar, Adriano, o próprio Richarlison que esteve na última Copa, eles levantaram a mão e falaram, gente, eu não tô bem, né? Hoje em dia é mais comum, mas você vê que o fato de você ter sido atleta, isso facilita? Facilita muito. E é até bom a gente falar sobre isso aqui, porque cria-se uma confusão sobre essa parte da psicologia. Quando chega no ponto do atleta já está com sintomas de depressão, ansiedade clínica, síndrome do pânico, o que é infelizmente muito comum, principalmente no futebol, ele precisa procurar um psicólogo clínico. Então, sim, ele está com uma situação que ele precisa de um profissional certificado, ali, um psicólogo clínico. Muitas vezes o psicólogo do esporte, ele vai orientar, mas ele vai encaminhar para esse psicólogo clínico, para tratar doenças, tá? O treinador mental, ele vai trabalhar muito com foco na performance. E aí é onde a gente quebra essa barreira mental de muitos atletas de ai meu Deus, eu estou procurando um psicólogo, eu não tenho problema, isso daqui não é para mim. É porque existem essas duas diferenças que a gente precisa deixar muito claro. Tem o trabalho mental que é feito direcionado para a performance, onde a gente vai trabalhar o seu foco, a sua determinação, a sua autoconfiança, saber lidar ali com a pressão ali do momento do jogo. Agora, quando são casos clínicos, somente um psicólogo, um psiquiatra. É claro que se esses profissionais estiverem envolvidos com o esporte, eles vão acolher de uma forma diferente, né? Então, assim, até para quem deseja procurar um psicólogo clínico, procure alguém que tenha uma experiência no esporte, para que essa pessoa entenda as situações que você passa também. Não é obrigatório, mas é só uma dica. Legal. E voltando, perguntar para você assim, né? Você acha que nossos atletas estão indo muito novos para a Europa, com 18 anos, adaptação? O que você acha disso? É muito novo? O menino com 18 anos vai morar sozinho, uma outra cultura, alguns ficam, outros voltam. Longe da família, longe da dos família. amigos. É que hoje você pode levar a família e os parça, né? Então, assim, eu vejo como são desafios que não dá para a gente mudar a realidade. A realidade do futebol é essa. Nós temos a possibilidade de levar os jogadores muito novos para fora do país. E isso é incrível, isso é ótimo. Eu fui, com 14 anos, passar uma temporada na Itália, na patinação. E aquilo me fez crescer muito como pessoa, como atleta. Eu chorava de saudade da minha mãe também. E na época não tinha, né, a facilidade do WhatsApp. Então era uma ligação por semana, caríssima, de 5 minutos, que eu chorava, e minha mãe desesperada, meu Deus, o que está acontecendo com essa menina? Vamos trazer ela de volta. Por quê? Imagina, 5 graus, um frio, não tinha aquecimento no ginásio, enfim, mas isso me fez crescer. Então acho que a gente não pode também ficar, ai meu Deus, mas é certo, mas é errado. É o que é, e a gente precisa se preparar para levar um menino para a Europa. Então, assim, a base familiar vai ser muito importante, os profissionais que estão em volta desse atleta vão fazer toda a diferença. Se ele precisa de um suporte psicológico, de uma orientação, de um gerente ali, de um agente mesmo, explicando os caminhos, olha, aqui você vai encontrar isso, então faz desse jeito, no refeitório é assim que acontece. Então, preparação evita muito problema. Então, eu sou do time de que é um desafio, mas a gente não tem como mudar a realidade do futebol, essa é a realidade. Então, vamos prepará-los para isso. Vamos preparar a família, vamos preparar o atleta, para que ele viva isso. Eu prefiro do que, não, vamos impedir que ele vá para fora, não vamos fazer nada disso. Um pouco mais leve, né? Poxa, vamos Tornar então, um pouco mais leve. Preparar os profissionais e vamos preparar a família, o menino, né, a menina, enfim, para esse desafio. Essa é a minha opinião. Como assim, nós tivemos um caso, né? A gente cuida de atleta também. Conseguimos vender um menino para o México e tal. Olha que ele estava indo para o México, a mãe dele falou, sério que é isso que você quer mesmo? Esse é um erro que os pais fazem. Aí nós falamos assim, você vai impedir o sonho dele ou seu? Ah, mas aqui ele tem o carro dele, tem a namorada dele. A família tá aqui. A família tá aqui, mas nós falamos assim, né? Você já tá cortando o barato dele sem ele ir. Então, esse é um erro.
pais, vocês que estão aqui me ouvindo, de todo o coração, trabalho com muitos pais, faço mentoria para pais, é minha especialidade, eu amo trabalhar com os pais. Mas eles cometem um grande erro quando eles perguntam: você tem certeza que é isso que você quer da sua vida? Porque, vamos lá, quantos anos vocês têm? Eu tenho o suficiente. Vamos lá, a gente ali Eu tenho nos 53. nossos 30 anos, nos nossos 30 anos, a gente muitas vezes não sabe o que a gente quer. Um menino de 14 anos, ele não descobriu o que ele quer. E essa é uma pergunta muito difícil. Porque ele quer, óbvio que ele quer jogar na Europa, mas é óbvio que ele não quer ficar longe da família, ficar longe da namorada. Então, quando você está fazendo a pergunta errada, muda a pergunta: filho, você está indo atrás do seu sonho e eu vou estar aqui para o que você precisar, tudo bem? Porque vão ter momentos difíceis, mas saiba que você tem uma família aqui que vai te dar todo o suporte e vamos aguentar um dia após o outro. É um dia de cada vez. Porque sim, a saudade vai doer, ele não quer passar pela saudade, ele não quer andar de ônibus, ele não quer dormir num alojamento com mais 5, 6, sabe? Mas e aí, a gente vai impedir então? Porque, mas é o que ele quer, ou não é? Ele não sabe ainda o que ele quer, ele está descobrindo. E essa descoberta, ela é muito mais tranquila quando tem essa compreensão do lado dos pais. Porque o problema é que muitos pais sofrem mais do que os filhos. E aí eles querem impedir esse sofrimento do filho. Mas o sofrimento vem o crescimento, né? O contrário também, né? Às vezes o pai, ele é um jogador frustrado, coloca o sonho no filho, né? E muitas vezes o filho não quer fazer aquilo, né? Teve algum caso, né? Eu vou voltar lá porque eu achei muito interessante você falar que você foi atleta, estudou e tudo mais. Teve algum caso de superação assim, que quando você decidiu, é essa linha que eu quero seguir, que você pegou o seu primeiro caso que ficou marcado para você, que você ajudou um atleta e que deu certo, independente da situação, se foi familiar, se foi uma questão de burnout, ansiedade, depressão, teve algum caso que ficou marcado para você que você pode compartilhar com a gente? Claro, tivemos vários. Tem um caso de um atleta, ele tinha na época 11 para 12 anos, e ele jogava na escolinha do São Paulo Futebol Clube. E o pai dele tinha sido ex-jogador, e era uma pessoa muito envolvente no esporte, e eles me procuraram porque, do nada, o menino queria parar de jogar. O que será que está acontecendo? E aí eu fui ter uma primeira conversa com o menino, o que me deixou muito surpresa, porque o menino chorava e ele conseguia expressar muito bem os sentimentos dele, e ele, com todas as palavras: o meu irmão parou de jogar e eu vou fazer o mesmo porque eu não aguento mais o meu pai. E aí, isso para um menino de 12 anos conseguir verbalizar é muito difícil. Então você já vê que era um menino diferenciado, que ele tinha um grau de maturidade emocional interessante para entender as próprias emoções. E aí eu falei: olha, obrigada por ter compartilhado isso comigo, agora a minha conversa precisa ser com o seu pai. E eu não costumo fazer dessa forma, tá? Então por isso que esse foi um caso que me marcou bastante. Mas quando o pai chegou para mim, eu falei assim: olha, eu vou ser bem direta para você. O seu filho tem muito potencial, mas ele vai parar de jogar por sua causa. E expliquei, né, o contexto ali, o que estava acontecendo. E esse pai na hora ficou muito bravo comigo: não, você não sabe do que você está falando, porque você não viveu o que eu vivi, e não sei o que e tal. E foi super estúpido comigo. Enfim, e aí passou alguns dias, ele volta a me chamar: preciso falar com você, tá bom. E aí liguei a câmera do Zoom e tal, e ele assim: Maíra, muito obrigada, porque eu precisava ouvir tudo isso, eu precisava desse direcionamento, e agora a gente vai fazer diferente. Enfim, aí comecei um trabalho com a família, bem interessante, de alinhar ali as expectativas do treinamento mental, de explicar para o pai o que era legal ele fazer, o que ele tinha que evitar, falar e tudo mais. Enfim, passou um ano, esse menino estava indo para a Europa para jogar. Legal. A família inteira mudando para lá e tal, mas mudou todo o contexto familiar. Ou seja, por conta de uma expectativa exagerada do pai, ele estava deixando a desejar, mas não era a intenção dele. Tanto que ele parou para refletir e falou: não, realmente acho que eu estou pisando na bola. Né? Então isso é muito legal quando acontece. O pai tem essa consciência de que até onde ele pode ir, até onde ele deve ir. As famílias são assim mesmo? Assim, os pais são reativos ou eles aceitam numa boa? Eu sei que tem pais e pais, né? Sim. Mas na maioria das vezes, eles são mais abertos a receber esses feedbacks ou eles são mais reativos: é o meu filho, eu sei como tratá-lo? Tem de tudo. Geralmente o casal discorda entre si. Então, às vezes, no futebol, geralmente é a mãe
que me procura e fala assim, ai, Maíra, o problema é meu marido, né? Você precisa falar com meu marido e tal. E aí eles começam a brigar ali porque o marido não entende e a mãe quer muito, a mãe quer o treinamento mental, a mãe acha que é um exagero o pai tratar o filho daquela forma. Então, às vezes, é um problema familiar, entende? Que o casal mesmo já tá brigando e tal, mas tem de tudo, tá? Tem de tudo. Então, tem aquele pai que tá super aberto, tem aquele pai que não vai querer ouvir falar, mas eu nunca atendi um pai que não quer ajudar o filho. Bem interessante. Tonico, Pode? posso seguir uma linha aqui? A gente foi na Copa Conecta Fute esse domingo e era final, Corinthians e Referência. Categoria sub 13 e 14. Sub-14. E até comentei com a Maíra nos bastidores que eu cheguei antes, né, dos atletas chegarem e fiquei aguardando ali no estacionamento, né? E aí eu percebi, assim, a tensão de alguns atletas, né? Quando eles saíam do carro, a família inteira indo vê-los, né? E alguns jogadores, assim, tratavam leve, sorrindo, brincando com outros atletas e outros ali super tensos e a família dizendo, ó, vai ficar tudo bem, joga, mas joga, concentra, você sabe o que tem que fazer, a gente treinou em casa, eu já conversei com você. Até que ponto, né, os pais, até quanto é saudável os pais colocarem essa responsabilidade num filho, né? Poxa, ó, o jogo importante, é sua carreira que está em jogo, é a final, vai ser transmitindo, todo mundo tá vendo você, todo mundo tá aqui. Qual que é o limite? Tem olheiro de tal time aqui. Tem olheiro de tal time, colocar essa pressão no... Até tem uns que se saem super bem com esse tipo de pressão, né? E tem outros que não. Mas qual que é o meio termo aí? Qual que é o ponto de equilíbrio pro pai? Eu tenho certeza que todo pai quer ajudar. Eu tenho certeza que todo pai quer ver o filho feliz, que ele faz isso na maior das boas intenções. Mas qual que é o ponto de equilíbrio ali? Você tem que conhecer mais o seu filho e saber até onde você pode ir? Qual que é o segredo disso? É muito importante que os pais saibam que o papel de cobrar dessa forma é do técnico. O técnico, ele precisa pegar no pé. O técnico, ele precisa falar, ó, é um jogo importante, todo mundo tem que estar aqui no horário, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que fazer isso. O técnico deve fazer isso. Mas por muitas vezes os pais não acreditarem no trabalho do técnico, eles querem suprir essa parte. Só que os pais não levam em consideração que eles são responsáveis pela parte mais profunda do comportamento, que é a identidade daquela criança, antes dela ser jogador ou jogadora de futebol. Essa parte, essa identidade, a gente está falando da autoestima e da autoconfiança. O seu filho vai acreditar em você quando você acreditar nele, sabe? O seu filho vai acreditar nele quando o pai acredita nele. Quando o pai está lá, olha, você tem que fazer desse jeito, você tem que chutar mais forte, e o pai quer cuidar do processo, ele está deixando de cuidar da identidade. Então, pais, o processo, quem cuida é o treinador. Os pais cuidam da identidade. Então, não faz sentido o pai chegar e falar, tem tantas pessoas olhando na arquibancada, esse é o jogo mais importante do ano, você não pode vacilar, senão você vai para o banco, porque o menino já sabe disso. O atleta, ele sabe, ele não é bobo. O técnico, ele sabe que ali ele está sendo avaliado o tempo todo, ele sabe que ali tem concorrentes que jogam no mesmo time que ele. Ele não precisa de alguém falando isso para ele. Então, os pais, eles têm que falar, mas eles têm que saber como falar. E não é cuidando do processo, ou seja, instruindo, é cuidando da identidade, autoestima e autoconfiança. Fica essa super dica aí, Nego. Isso, esse corte aí serve para muitos pais aí. E você vai achar que é loucura. Nós trouxemos um atleta aqui de futebol e ele falou que os pais hoje estão programando o nascimento dos filhos para eles nascerem num mês bom. Eu não vou falar nada, porque eu tentei fazer essa tática aí, mas não deu certo. Porque você tem categorias sub-11, sub-12, então, se a criança nasce em novembro, ele já perde esses meses. Então os pais estão programando nascimentos em janeiro. Quando o cara me falou isso, eu falei, não, você tá de brincadeira. Você vê, né? Olha, eu também meio que planejei engravidar em maio, mas eu engravidei em novembro, então... Não, mas brincadeiras à parte, isso é verdade, isso é um fato. Não sabia que tinha essa né, eu achei que era mentira.
Tem um livro que fala sobre isso, que é o Outliers, que existem estudos realmente que mostram que crianças, né, que nascem ali, os bebês que nascem nessa época específica do ano, tendem a ser melhores atletas do que... acabam tendo mais oportunidades, principalmente em esportes que têm essa prevalência da infância, né, como ginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, patinação, futebol, esportes de criança mesmo, o youth sports, entendeu? Eu li um livro da família Grace, que chama Respire. E ele conta que até a família Grace, focado na luta, ele conta que até os 10 anos o seu Hélio e o Carlos deixavam eles brincando no tatame. Uhum. Não tinha aquela cobrança. Mas na brincadeira eles começaram a gostar do jiu-jitsu. Eu acho que ele agiu certo, né? Com certeza, com certeza. Não é que eu sou contra, eu me baseio muito no que a ciência mostra. E quando há uma profissionalização precoce, há uma maior desistência dessas crianças, porque elas não estão preparadas ainda, elas não têm maturidade para lidar com toda essa expectativa, essa pressão, essa cobrança. A criança quer brincar de jogar bola. E quando ela brinca de jogar bola, ela é muito boa. Quando você começa a corrigir, a tentar mexer em cada movimento... Chuta com o pé direito, chuta com o pé esquerdo. Nossa, sabe, corrigir cada detalhe da biomecânica, a criança, ela perde aquilo que ela tem de melhor, que é a criatividade, que é a ousadia, sabe, que é o errar e fazer e não tá nem aí. Ela começa a se preocupar com o erro. E quando você se preocupa com o erro, você começa a travar, sabe? Você começa a ficar tenso. E aí aquele chute que era para fluir normalmente, ele não flui. Então a gente tem um termo na psicologia positiva que a gente chama de estado de flow, né? Então isso é cientificamente estudado, né? E em livros publicados. E o estado de flow é um estado de máxima performance. Foco, né? Você está focado ali no momento presente e é onde o atleta, ele consegue atingir o máximo potencial. E existem gatilhos, estratégias para um atleta atingir essa peak performance, essa máxima performance. E uma personalidade específica. Essa personalidade se chama personalidade autotélica, mas calma que eu vou simplificar. Vamos embora. O que significa isso? Significa que você consegue ter muito mais performance quando você faz uma coisa sem pensar nada em troca, sem esperar por nada em troca. Então, Mihaly, que é o grande divulgador dessas pesquisas, ele fala que o estado de flow, ele precede a felicidade. Olha só que interessante. Então, para você jogar bem, você, em primeiro lugar, tem que estar feliz. Como que você vai estar feliz, tranquilo, relaxado, para fazer aqueles dribles, aqueles passes, aquelas coisas incríveis que a gente via muito no passado, se você está preocupado em errar? Então, a criança, a gente consegue ver coisas absurdas, extraordinárias com a criança, porque ela não está muito preocupada. Só que se nós, adultos, colocamos as nossas preocupações, ansiedades, expectativas em cima da criança, ela deixa de fluir. E aí ela começa a ter problemas. Então, assim, adultos, deixa a criança jogar. Ela vai naturalmente, principalmente se ela faz parte daquele ambiente, ela vai naturalmente se destacar, se a gente não atrapalhar. O que a gente vê muito hoje é os pais, os meninos de 10, 12 anos, assinando contratos de futebol, assinando os contratos de patrocínio. Eu ia falar isso agora, porque você falou assim, a gente no passado, né, você viu os jogadores da seleção brasileira principalmente, né, aí Denilson, Ronaldinho Gaúcho, enfim, Kaká, aqueles jogadores super leves para jogar. Óbvio que eles tinham uma responsabilidade imensa, né? A pressão por títulos, isso é óbvio que eles tinham. Mas hoje, no futebol de hoje, está voltado para um futebol mais técnico, um futebol mais de marcação, você não pode ficar tão solto em tudo. Mas hoje, você acredita ainda que é possível um jogador ser leve, fazer o que gosta e feliz, tranquilo, mesmo tendo tanta responsabilidade, ainda mais igual o Tonico comentou, eles vão cada vez mais jovens para a Europa. Aí o caso do Endrick, o próprio caso do, me fugiu o nome do atleta do Palmeiras, o Estevão. Cara, o Estevão já foi vendido para o Chelsea, né? O menino, um super atleta, mas já tem responsabilidade de chegar em outro país, com uma outra cultura, com outro idioma,
com atletas do mundo inteiro, né? Para dar um resultado gigantesco. É possível um menino de 16, 17 anos assim, ir com essa responsabilidade, jogar com alegria? Se você acredita nisso? Eu acredito que mas vai depender muito da liderança, Uhum. de quem está administrando a carreira desse jogador, tá? Isso inclui o técnico, os agentes, a família, porque assim, não dá pra gente viver uma utopia também e achar que é rainbows e butterflies, né? Que é tudo maravilhoso, o mundo do futebol e não existe pressão, existe muita coisa errada no futebol, a gente sabe disso e a gente precisa se proteger disso. Então eu não estou dizendo que a gente tem que fingir que não é competitivo. Esse é o grande paradoxo do esporte. Na verdade, esse é o paradoxo da performance. Que a gente tem dois lados que eles são completamente opostos, mas eles se complementam. Que é, para você ser um ótimo jogador, um bom jogador, você precisa estar leve, feliz, relaxado, para você desempenhar bem. Só que, ao mesmo tempo, é competitivo. Então, quem consegue ser competitivo, né, e ao mesmo tempo leve, é que vai sair melhor. Então, quem consegue driblar isso, quem consegue se encaixar nesse paradoxo, vocês podem perceber, são os atletas que mais se destacam. Porque há pressão, há cobrança, há tudo isso que a gente sabe que tem em volta, né, a expectativa tanto da torcida, quanto, enfim, né, contratos multimilionários, mas ele consegue lidar com tudo isso e jogar com leveza. O atleta que consegue isso e tem o talento, aí ninguém segura. Eu acredito nisso também. Aconteceu isso com o próprio Vini Júnior, né? A gente pode trazer aqui diversos desafios que ele teve no Real Madrid nos últimos anos, até mesmo de racismo, né? Que é um caso muito mais sério. E ele conseguiu driblar tudo isso, conseguiu ser o líder da seleção brasileira hoje em dia, né? Apesar de mesmo assim ser cobrado, né? Se destacar no Real Madrid, mesmo no começo tendo as dificuldades, indo super jovem também, né? Eu também acredito nisso. Eu acho que hoje em dia, você falando, eu acho que todo jovem, todos os pais deveriam ter uma Maíra em algum momento da vida deles, né? Porque hoje, eu não te perguntei isso, mas assim, é uma curiosidade que eu fico. Hoje, de quem que é essa responsabilidade, né? Hoje essa responsabilidade é do clube, hoje a responsabilidade é do pai de buscar esse profissional, ou é a responsabilidade até mesmo do atleta levantar a mão e falar, preciso de ajuda, né? De quem que é essa responsabilidade hoje em dia? Então, na verdade, o atleta não iria precisar de ajuda se todo em volta dele tivesse essa informação que eu acabei de falar aqui. Isso que eu estou falando para vocês, gente, já é estudado no meio esportivo, já é estudado na psicologia há muitos anos. Não é novidade, você que é psicólogo está me assistindo, você sabe disso. As técnicas de Mihaly não é novidade. Né? A gente fala do estado de flow ou de fluxo, não é novidade. Isso já é implementado no esporte, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas a gente está falando de uma cultura extremamente competitiva, de uma cultura onde muitas vezes vai ganhar ali o melhor empresário, né? Enfim, a gente sabe como é. Só que assim, se a gente mudar a cultura daquele clube, e a cultura é desde a presidência, desde quem está no topo, que toma as decisões, até o técnico e a comissão. E aí, orientação familiar, porque os pais precisam também falar a mesma língua. E o último dessa cadeia é o atleta. O atleta, na verdade, coitado, ele é só uma consequência ali de tudo que está sendo feito com ele de preparação. Né? Então, assim, tudo começa na liderança. Quem são os que tomam as principais decisões? Presidente, comissão, tal, e aí você vai descendo. E a gente não pode esquecer a família, porque a família está com o jogador quando ele não está no campo. Então a gente precisa trazer a família para fazer parte dessa cultura. E a cultura que eu falo vocês precisam entender do paradoxo da performance, que é estado de flow, para que ele tenha performance, foco, alegria, leveza, e o treinamento árduo diário, que é também o que vai fazer parte. Então esse é o grande paradoxo. Nós temos no Real Madrid, temos vários negros. Nós temos o Vini Júnior, nós temos o Mbappé, nós temos o Endrick, nós temos o Bellingham, nós temos o Camavinga. Por que só o Vinícius Júnior? Olha, geralmente a gente vai querer, como é que é aquele ditado? A gente dá martelada em prego que se destaca, né? Eu acho que tem muito a ver com a personalidade dele. É porque ele faz dancinha? Pode ser, mas pode perceber, assim, geralmente é aquele que se destaca mais. Eu acredito que é pela personalidade, pode ser pela dancinha, pode ser por algumas provocações que ele faz.
Então, a mídia sempre vai para ele, o olhar das pessoas acabam indo para ele. Eu acredito que seja isso, né? Mas só para estando ali dentro daquele contexto para responder mesmo, né? E você falou de liderança, nós vimos agora na final do Campeonato Paulista, o Abel chamou o time inteiro, porque normalmente quando você é vice-campeão, você nem põe a medalha. Você pega a medalha, põe no bolso e vai embora. Uhum. E dessa vez o Palmeiras e a Leila tiveram uma atitude, não. Vai todo mundo ficar aqui, receber a medalha, receber o troféu. Isso é uma liderança do técnico. Isso é liderança. Isso é liderança. Quando eu falo aqui, né, a gente precisa entender a liderança, os que estão em cima, porque isso é uma atitude de caráter. Sabe? Que, assim, imagina o quanto de crianças estão assistindo ali. Aí o cara recebe a medalha de prata, ele tira, joga pra lá, ou faz cara feia, ou fica emburrado, achando que, não, deixa eu mostrar que eu tô triste aqui, porque pra torcida não me esmagar, né? Só que, assim, aquilo ali representa muito mais para outras pessoas. Qual é a lição, né? Qual é a mensagem que você está enviando para o mundo quando você faz isso? Para mim, é uma mensagem de um atleta babaca, que pega a medalha de prata, né? E afinal de contas, então o terceiro não tem valor, o quarto ninguém tem valor, só o de ouro. Então isso é ridículo, né? Na minha opinião. Então, assim, eu acredito, eu sou muito fã do Abel, claro que ele tem as extravagâncias dele, mas eu sou fã do trabalho dele, o livro dele é fantástico, recomendo também, para quem trabalha com isso, procura entender como que ele, né, o que ele faz. Se tem coisa que ele faz que você não gosta, você deixa de escanteio, mas é um excelente livro para quem é treinador, acredito que adquirir, sabe? E isso é liderança, é mostrar que aquele resultado vai além de uma medalha. Ele tem a ver com caráter, tem a ver com a mensagem que você está deixando para o mundo. E nossas referências, né? Como é que você quer tirar uma medalha de prata, jogar no chão, e aí você tem que falar para um menino de 12 anos, não, o que importa é jogar. Não, ele está aprendendo na televisão que o que importa é ganhar. Então é lógico que ele vai ficar tenso quando ele tiver que chutar um pênalti, cobrar uma falta. Então tudo gente, é um contexto muito complexo. O brasileiro tem muito isso de cobrar, né? Que nem você pega uma Olimpíada, o cara vai pra Olimpíada, o cara ganha prata. O cara ganhou uma prata, mas o cara tá numa Olimpíada. Né? Você foi atleta, você sabe que não é difícil você pegar um índice. O quê? Você ir para uma Olimpíada já é muito difícil. Principalmente no nosso país, né? Que são poucos lugares, tem lugar que obviamente tem muita estrutura, o COB faz um trabalho fantástico nesse sentido, mas a gente sabe ainda que é muito pouco perto do tamanho do nosso país, né? Então, uma medalha olímpica, gente, um atleta, para quem já viveu essa jornada, é algo incrível. Uma medalha de bronze. Você ir para uma Olimpíada, você já é excepcional, né? E é claro que você vai lutar pelo ouro, mas... E dependendo do esporte que você pratica, você não tem tanto recurso para estar lá, né? Não. O cara do futebol joga em time grande, que nem o cara da marcha atlética. O cara, onde ele treinava? Você vê, né? É uma história magnífica, assim. A gente vê muitos atletas, inclusive, que acabam tendo oportunidade de treinar fora, com estrutura, e é por isso que muitos brasileiros se destacam, porque a gente tem uma raça, né, para fazer acontecer que é admirável. E aí, quando você vai para fora, que você tem uma estrutura, aí ninguém bate, né? Maíra, você foi atleta na Itália, você mora nos Estados Unidos, né? A pergunta é assim, eu perguntei para você de quem que é essa responsabilidade, né? De ensinar ali, de dar essas super dicas para os pais, para o atleta, para os clubes, né? E aí você comentou, pô, o que eu tô falando aqui não é novidade para ninguém, né? Só que muitas vezes o que o Tunico está falando também, de você receber uma medalha de segundo lugar, de você ter uns pais ali conscientes de colocar a responsabilidade nos filhos e tudo mais, isso não é a realidade que a gente vê no dia a dia, né? Você vê que isso é algo mais cultural, né? Você que morou em outro país, você que vivenciou isso como atleta, depois foi estudar sobre isso e depois foi para um outro país para poder entender melhor quais são esses sentimentos. Você vê que, por exemplo, hoje a gente tem, você falou do Abel, hoje a gente tem alguns clubes, ninguém é unânime, mas hoje, hoje a Leila e o Abel, ele parece estar num clube assim, super organizado, mesma coisa do Flamengo também, só que não é a realidade de muitos outros clubes. Você acha que isso é uma questão cultural do brasileiro, assim, pressão,
não estou satisfeito, colocar pressão ali no atleta mesmo, ou você acha que isso é uma questão do esporte mesmo, do futebol mesmo, que em todo lugar é assim e que realmente precisa ter pessoas como você para ajudar esses atletas, ajudar esses pais, ajudar esses clubes a ter essa consciência maior? Então, eu acho que vocês também vivem muito do esporte, vocês Sim. também já passaram por muitas situações. Eu quero saber também as situações que vocês passam e que vocês percebem essa grande diferença. Eu vou falar assim, sim, é cultural, é do esporte, é uma situação econômica muitas vezes, né? Às vezes o clube também não tem recursos, ou esse recurso ele é usado de uma forma muito errada, né? Então, assim, é um problema, mas assim, se a gente for assim, tá, mas por onde a gente começa? O problema é de quem? E eu acho que o problema é de todos nós. Sim. O problema na verdade, eu acho que a solução, né, buscar a solução faz parte de cada um de nós. Então, vocês que são agentes, né, vocês que trabalham, estão ali com o dia a dia com o atleta, a gente no Atleta Campeão, a gente tem ali o treinador mental, que nada mais é essa pessoa que vai ajudar a formar um líder, vai trabalhar a liderança da equipe, que vai trabalhar a parte mental dos atletas, focada em performance, né? Nós temos psicólogos também nas equipes que vão tratar a parte de doenças clínicas. Enfim, eu acho que é um problema nosso mudar isso. Eu quero saber de vocês, quais os maiores problemas que vocês já identificaram aí no meio que vocês vivem do Você quer futebol? começar, Tony? Porque eu tenho um monte aqui. Pode ir embora. Nós tivemos um atleta aqui que ele foi jogar num clube em outro estado, né? E deixou a namoradinha aqui em São Paulo, né? E estando aqui, estava se destacando, estava jogando super bem, fazendo gol, dando assistência, estava jogando igual você comentou, estava jogando igual criança, né? Tava jogando, parece que até sem responsabilidade, mas jogando super bem. Chamou a atenção de outros clubes, foi para outro estado. Chegou em outro estado, primeiro mês super bem, segundo mês já começou a mostrar alguma insatisfação, já começou a ficar reprimido, começou a não interagir mais, já pediu para voltar. Conversamos, né? Mesmo assim, isso funcionou por algumas semanas, mas o próprio clube percebeu que ele não estava sendo aquele mesmo atleta que chegou, e aí o clube acabou tendo que dispensar, voltou para o clube onde estava, e agora também continua se destacando, né? O que ficou aí, isso aconteceu com outros atletas de forma diferente, o que ficou aí foi uma baita lição pra gente, né? Porque igual você comentou da situação econômica, da situação de estrutura dos pais e tudo mais, tem pais que vão junto com o filho, compram o sonho do filho, vão para outro estado e eu tenho certeza que isso é muito melhor. Eu tenho certeza que o atleta fica muito mais adaptado, ele chega ali em casa, mesmo que ele não fique em alojamento, os pais vão ver o filho jogar, ou se não, se ele volta para o apartamento, os pais estão ali do lado, eu tenho certeza que isso ajuda muito, mas não é a realidade da grande maioria, entendeu? Muitos alojamentos, eles não são tão bons quanto deveriam ser, né? Isso tudo, todo o clima, isso tudo faz com que você tenha aquilo que você falou, essa responsabilidade de dar um resultado com todas as adversidades. Não fica legal mais, entendeu? Não fica legal como era lá na rua, como era lá na escolinha, como era na escola, é diferente. E a gente percebe que isso acontece, e no fundo você vai olhar, conversar com aquela, você fala, poxa, deixa eu conversar porque parece óbvio, quando você abre a câmera para falar com ele, quando você vai pessoalmente, você olha no olhar de uma criança, né? Isso é muito comum, né, acontecer, e a gente tem trabalhado cada vez mais na questão mental dos atletas. A gente tem uma super equipe que ajuda a gente ali na nossa empresa, Maiara, Diego, que tenta fazer com que esses atletas fiquem bem mentalmente. Mas não é fácil, né, Tonico? Eu tive um caso de um jogador que o pai dele, um menino muito bom de bola. Eu encontrei com ele, foi na minha loja, eu falei, pô, seu filho tá jogando? Tonico, meu filho não tá jogando. Eu falei, o que aconteceu? Pô, agora eu tô com uns amigos, eu tô cuidando de cara de jogador de futebol. Deixa eu levar ele pra mim. Tonico, eu não quero chuteira, eu quero alguém pra cuidar da cabeça do meu filho. Olha só. Porque pai e mãe fala, não adianta. Trouxemos ele, a Maiara sua xará cuidou do mental dele. Hoje o menino tá lá no Sport Recife. Olha só. Muito bem tranquilo. Muito bom, muito bom. Eles querem se sentir Foi que o pai dele falou assim, acolhidos, eu não né? quero, o filho dele é muito bom de bola. Eu não quero chuteira, eu não quero você falar que vai dar dinheiro. Eu quero alguém para cuidar da mente do meu filho. Que legal esse pai ter essa consciência, né? Porque ele viu assim,
ele tem tudo, ele tem os recursos, ele tem o talento, mas o emocional agora tá pegando. E é muito legal os pais terem essa consciência, essa clareza, né? Por isso que o treinamento mental, essa parte do acolhimento, quando a gente faz esse trabalho, a gente sempre traz os pais e a gente dá orientação para os pais. Não é que o pai tem que passar por uma sessão psicológica, não é isso. Uhum. Mas ele tem que ser orientado, porque às vezes os pais, eles vão querer ajudar falando, não, mas essa é a chance da sua vida. E acaba colocando uma pressão naquele menino que fala assim, mas e se eu não conseguir corresponder tudo isso que meus pais... E se eu não sou tudo isso que meu pai está achando que eu sou? Sabe? E aí começa esse conflito. E aí torna esse momento que já é difícil, ainda mais difícil. Então os pais têm que se perguntar, como é que eu torno isso mais leve? Se eu precisar de ajuda, procure ajuda. Agora me fala uma coisa, o que é essa invasão de técnico europeu? O que eles têm melhor que a gente? Eu que pergunto para você, o que você acha? São mais disciplinadores? Talvez seja uma questão mais cultural. Eu acho que, assim, muitos técnicos, principalmente os portugueses, eles se dão bem, muito bem aqui. Uma por conta do idioma, né? Segundo, por conta, eu acho que futebol, quando a gente fala de liderança, eu já me vem na cabeça o próprio Abel, né? Eu acho que a comunicação ela é muito importante quando a gente lida com o atleta, né? Independente da idade dele. E aí eu acho que o europeu, assim, no caso do Abel, mesmo falando dele, eu acho que ele traz um plano super moderno, eu acho que ele traz uma comunicação super boa, e eu acho que ele vende uma ideia que todo mundo acredita. E eu acho que ele tem ali uma estrutura, que é o Palmeiras hoje, né, para tornar realidade tudo aquilo que ele promete, né? Então parece que os jogadores correm por ele, parece que os jogadores compram a ideia dele, e muitas vezes quando o time está passando por uma baita turbulência, quando ele chama a responsabilidade, ó, a culpa é minha, eu acho que os jogadores tentam mostrar ali, independente de quem está jogando ou quem não está jogando, eu acho que tentam fazer isso por ele. Pode ser, né, que os técnicos brasileiros também ainda não estejam se atualizando nessa questão de tudo na base da força, tem que ganhar. O próprio, a gente fala assim, lembra do Luxemburgo, né? Tem que jogar desse jeito, um monte de palavrão no vestiário. Às vezes funciona, tem técnico que foi campeão desse jeito. Mas eu acho que o futebol mudou. E assim, né, a gente tem várias resenhas aqui, né? Você é muito atleta. Que quando o time tá ganhando, o técnico brasileiro fala, não, o time tá jogando do jeito que eu quero. O time perde, ele se sente da responsabilidade. Tem uma questão que é legal a gente levar em consideração, que é a questão de gerações. Então, se a gente for ver, muitos técnicos, eles são de gerações, da geração que eu fiz parte, né, dos millennials. Uhum. Então, aqui é aquilo, assim, eu mando, você obedece. Então, quando eu era atleta, ali na década de 90, nos 2000, a minha técnica gritava, eu tinha 10 anos de idade, ela gritava comigo, ela mandava, eu obedecia. Existia um respeito, uma hierarquia. Hoje, isso não é culpa do futebol, isso é geracional. Então, hoje a gente está ali lidando com jogadores, provavelmente da geração Z, geração alfa, que são ali nascidos, a geração alfa depois dos anos de 2010. Tá? Só para vocês fazerem as contas aí, onde seus filhos se encaixam, né? Então, essa geração, ela precisa dessa comunicação de igual para igual. Uhum. Então, ela quer se sentir ouvida, ela quer se sentir acolhida, e eles não entendem muito essa questão da hierarquia, tá? Então, por isso que esse modelo de técnico autoritário não funciona mais tão bem, tá? E a gente, mas tem muitos técnicos na Europa que têm esse perfil, só que eu acho que é diferente ainda do perfil do brasileiro. Eu posso te falar porque eu já fui treinar na Europa também, com técnicos italianos, técnicos espanhóis, e eles são duros. O problema não é a dureza, não é a exigência, não é a cobrança do técnico, tá? O problema é ele não saber ouvir. O problema é ele estar mais preocupado com o ego dele do que de fato com o time. E os jogadores não são bobos, eles sabem quando o técnico está lá por eles também. É por isso que eu acho que o Abel é tão respeitado, querido pelos jogadores. Exato, concordo. Aham. E também colocar essa questão do europeu e do brasileiro. Por exemplo, será que a gente não perdeu a nossa identidade do futebol brasileiro quando também tem
Cruzeiro no pitizar um negócio? Pode ser. É uma boa. Eu também, eu acho. Que assim, Só que eu acho que o que ele falou não vai sair no microfone, melhor você repetir. o que ele falou é que nós estamos, assim, pelo que eu entendi, nós estamos moldando jogadores para jogar na Europa. Acabamos com aquela alegria do futebol, do driblador, A identidade. que vai para cima. Hoje a gente não tem batedor de falta. E nenhum grande driblador Nenhum mais, grande driblador. né? Porque o que acontece hoje com os técnicos? E voltando à questão de muito patrocínio. Antigamente, o especialista acabava o treino e ficava lá, batendo 200 faltas. Hoje os caras acabam o treino, ó, tem que fazer TikTok, eu tenho que fazer não sei o quê, Marcação, marcação. mais questão física. Então assim, Mas tem uma contrapartida aí, né? Aí você pega um cara desse, mas ele tem resultado, né? Mas aí você pega o cara que ganhou, pega de novo o Abel. Você pega de novo aí o Jorge Jesus. Quantos títulos o Jorge Jesus teve aqui quando passou em 2019? Fez história aqui. Aí você tem o Abel, quantos títulos ele ganhou nesse período? É um futebol que não é tão alegre, mais um futebol tão brasileiro. Acho que brasileiro é a palavra. Mas ele é um futebol que dá resultado. que nem eu vi o Oscar falando, o Oscar, todo mundo chamava de mão santa. Mas ninguém viu que eu ficava arremessando 200 bolas todo dia. Ele tinha um talento, mas ele precisa treinar. E muito. Exato. Porque assim, você tem o talento, mas normalmente o esforçado vai ganhar de você, se você não treinar. Exatamente. Exatamente, concordo com você. Concordo, mas assim, na minha opinião, eu acho que talvez se você juntasse os dois, continuar com o futebol brasileiro, né? Cara, eu tenho 36 anos, então eu vi a Copa de 94, vi o 98, vi 2002, e você tinha jogadores ali que, pô, eu via minha mãe assistindo futebol e vibrando, eu via minha família, todo mundo assistindo futebol. Quem não lembra, né? Vai pra cima, Denilson, vai pra cima deles, Denilson. O Ronaldinho, o Ronaldo. Hoje em dia, o futebol é completamente diferente, né? Hoje em dia, o futebol ele é mais marcação, ele é mais tático, mais estratégico. Você torce pro seu time vencer, mas você não tem mais aquela torcida para um jogador que vai fazer a diferença, que vai pra cima, que dribla, que dá o chapéu, a caneta. A Maíra falou um negócio de liderança, né? E eu já ouvi falar que o técnico dá uma bronca no jogador, ele liga pro agente, ó, não quero mais ficar nesse time. Uhum. Isso acontece. Estão muito melindrosos. Uhum. A gente tem que saber também os dois lados da história, né? É. Como é que foi dada essa bronca? Uhum. Porque existe aquela bronca que eu vou te chamar num canto e vou falar assim, olha, Tonico, então, arruma esse jeito de falar, fala desse jeito aqui, que é um feedback que você precisa dar no privado, quando é um feedback negativo. Só que muitas vezes o técnico não tá nem aí para isso. Pô, cara, você é não sei o quê, na frente de todo mundo, faz ele passar vergonha. E não adianta. Na nossa época a gente aguentava. A geração Z não aguenta. Então, você expõe a pessoa dessa forma, eles já estão mais sensíveis. Tá? E eu não estou dizendo que é certo ou errado. É uma geração diferente. Como muitos apelidam, que é a geração Nutella. Ai, não pode dar bronca. Não, mas assim, eles estão mais questionadores. Como assim você vai me dar bronca na frente de todos os meus colegas, vai me envergonhar? Então, ele questiona. E aí, quando ele questiona, nós que somos mais velhos, falamos assim, nossa, é Nutella. Não, não é, ele está exigindo um respeito que talvez a nossa geração não tinha. Exatamente. E aí a gente fala que ele é Tem Nutella. muita questão de mimimi hoje em dia. O que é mimimi e o que não é mais. E o que Exato. não Nós temos o caso do Dudu hoje. O Dudu era protagonista no Palmeiras. Foi pro Cruzeiro como uma estrela, ganhando não sei quantos milhões. Colocaram ele no banco. Isso afetou o mental dele? Ele era um protagonista. Com certeza. Veio para ser protagonista no Cruzeiro. Uhum. E estava ficando mais no banco do que jogando. Com certeza. Isso vai afetar o mental de qualquer pessoa, de qualquer jogador. Tá? Só que, vamos lá. Se você entender que essa é a tua profissão e que você está sujeito a ir para o banco e que isso vai acontecer eventualmente, você começa a lidar melhor com essas situações. Você aceita, aí você vê onde que você precisa melhorar. Então, sim, afeta o emocional. Só que aí é que entra a parte da mentalidade. Exato. Porque é aquilo, não dá pra gente fugir do sistema. Não dá pra gente, ai, não, mas e agora? Ele fez isso. Não, essa é a realidade do teu esporte. Vamos encarar? Qual é a melhor forma? E aí, como eles não falam de emoções, como eles não botam muitas vezes essa tristeza pra fora, eles guardam pra si e aí isso vai se refletir aonde? No gramado. No gramado. Ô Maíra, e esse exemplo é extremamente importante, porque assim, a gente viu
dois atletas de alta performance, que é o Gabigol e o Dudu, indo para o mesmo clube com salários super altos, só que não performaram bem no Cruzeiro. Os dois ficaram no banco de reserva. O Gabigol, por um lado, não deu polêmica nenhuma, continuou no banco, ficou quieto, fez um gol importante agora no 2-1 contra o Flamengo. Já o Dudu falou, banco não é meu lugar, eu quero sair. Foi pro rival, inclusive, né? Tá sendo apresentado hoje aqui no rival. Aí fica aquela questão, né? Isso é questão, os dois já são jogadores experientes, né? É uma questão de maturidade isso, porque assim, às vezes o jogador parece, o Dudu inclusive é mais velho que o Gabigol. Fica uma questão assim de, o Dudu foi imaturo, o Gabriel foi maduro em saber, pô, esse é o meu esporte, eu tô suscetível a ficar no banco de reservas, sim, e eu tenho que ocupar, eu tenho que conquistar minha posição de titularidade. Isso é uma questão de maturidade ou não? Talvez pessoas podem ver que o Dudu ele não estava contente com aquela situação e aí ele foi buscar algum lugar onde ele possa jogar, porque ele quer jogar. E vê o Gabriel como acomodado. Já uns vê o Gabriel como estou respeitando a hierarquia e vou fazer o melhor para eu reconquistar o meu lugar. Como que a psicologia vê isso, entendeu? No caso desses dois. Cada pessoa ela vai dar o significado para aquilo que está acontecendo com ela. Né? Então, pode sim ser uma questão de maturidade, mas pode também ser uma questão de autoconhecimento. Então, assim, eu sei como eu funciono, eu sei como eu jogo bem, eu sei como eu performo no meu máximo. E aqui neste ambiente eu não consigo performar. Por isso eu tomo a decisão de sair daqui e ir para um outro clube. Então eu vejo que pode ser dessas duas formas, sabe? Às vezes não é, poxa, porque o cara é imaturo. Não, é porque ele se conhece tanto que ele sabe que ele não vai performar naquele ambiente. E só para vocês entenderem, o ambiente é o principal fator de regulação do nosso comportamento. Se você pode ser um ótimo jogador, só que se você não está feliz naquele ambiente, ou seja, se você não consegue ali, né, se aquele ambiente não está de acordo com seus valores, você não consegue performar, por mais que você seja um jogador excepcional. Isso é muito interessante. Só posso colocar mais um caso? Lógico. O Luan que foi do Grêmio, é o Rei da América em 2017, veio para o Corinthians, depois não se deu bem, voltou para o Grêmio. Existem jogadores que você possa comentar com a gente que realmente ele está com um psicológico tão afetado, ele está numa situação tão adversa, que ele realmente não tem jeito, que realmente, por mais que ele trate a mente dele, ele não consiga mais voltar a ser o que ele era antes, ou até mesmo voltar à profissão dele, que assim, para ele acabou. Foi o caso do próprio Adriano, que ele estava morando na Itália, era um imperador lá na Inter de Milão, parou, voltou ele falou que precisava voltar para minhas origens, né? E parou de jogar. Tentou ainda no Corinthians, fez um gol importante, foi pro Atlético Mineiro, parou, não dava mais para ele. O Luan tá indo pelo mesmo caminho. Hoje sem clube, não é um atleta velho, né? Mas tá sem clube. Tem jogadores que não, mesmo ele sendo profissional, tem jeito do jogador que não tem mais jeito? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente sempre tem. Eu acho que existe jeito, sim. Quando um jogador chega para mim assim, ele já performou muito, e aí ele tá numa queda, ele tá desanimado, ou porque passou por lesão, ou porque tá passando por um momento ruim, ou porque não sabe por quê, mas tá passando por um momento ruim. Quando a gente fala desse negócio de voltar para as origens, é muito interessante, porque a gente fala assim, procura se lembrar de quando você começou a se destacar, que você estava indo muito bem e que você era confiante. O que estava acontecendo? Como é que era o seu modelo mental naquela época? E aí você percebe o quê? Nossa, naquela época eu estava feliz, eu não ligava muito porque os outros pensavam, eu não estava preocupado com o financeiro, minha família não sei o quê. Então, é sempre essa coisa assim, ele estava se divertindo, ele estava jogando e por conta dessa, né, dessa forma de encarar o futebol, ele estava indo muito bem. Só que aí começou a cobrança, a responsabilidade, patrocínio, contrato, gente falando mal, críticas e tal. E aí eles vão perdendo aquele brio, sabe? O brilho, a raça, a gana. E esse é um fator psicológico que a gente consegue trazer de volta. Então, fazer essa reestruturação cognitiva que a gente fala, tá? Agora, depende do fator, pode ser lesão. Muita lesão realmente, às vezes, não consegue recuperar. Né? Eu vi uma entrevista sua que você fala que o atleta em si tem um problema muito sério. Ele tem 97% de
de alegria e 3% de Uhum. frustração. Por que ele se pega nesses 3%? Isso está ligado ao nosso cérebro reptiliano, ao nosso instinto de sobrevivência, tá? Então, assim, nós sentimos medo, tá? E não tem como a gente tirar esse medo. Pô, para de ter medo, cara. Não tem como. A gente não tem como arrancar o medo daqui. Então, isso tem a ver com a nossa parte mais forte do nosso cérebro, que são os nossos instintos. Então, sim, a gente vai ligar para a crítica. Quem fala, não, não tô nem aí pro que falam mal de mim. Mentira, você tá ligando. Você pode ter ficado calejado, sabe? De tanto você lidar com isso, você aprendeu de uma forma muito boa a lidar. Mas todo mundo liga para uma crítica, para um hater, tá? Então, isso faz parte do que? Da nossa natureza, ok? Então, é importante a gente ter isso em mente para também, na hora de dar uma instrução, de fazer um acolhimento. Pô, para de... né? Você tem que ser mais confiante. Para de ter medo. Então, são coisas que a gente fala que é normal, tá? Mas que não são possíveis, neurologicamente falando. Então, é importante a gente saber disso. E no seu caso, você mexe só com atleta ou você mexe com pessoas, geral, CEOs de empresa? Você focou no esporte? 100% esporte, Tá. tá? Então, o esporte já me dá muito trabalho. Porque, assim, quando a gente fala de liderança, é claro que tem muitos fatores que são similares ao de uma empresa, tá? Mas a gente vai focar na liderança daquela equipe, daquele time. Então, isso envolve toda a comissão técnica, dirigentes, agentes, todo mundo que está envolvido com aquele contexto. Tem a parte familiar também, que a gente considera muito importante no atleta campeão. A gente fala que os pais são parte do time e eles precisam saber o papel deles, orientar. Porque quando o pai se torna o treinador mental do filho dele, da forma correta, que é a forma como a gente ensina, né? No caso, não substituindo o papel do psicólogo, mas sabendo o papel dele ali naquele contexto, gente, os resultados são maravilhosos. Maravilhosos. E hoje você tem uma equipe, você não dá. Sim, sim. Você dá cursos Sim. e você tem uma equipe. Quantos profissionais você tem na sua equipe hoje? Bom, não sei te dizer, hoje são muitos, tá? Porque assim, a gente tem cursos de pós-graduação e a gente tem professores lá. Então, por exemplo, o psicólogo da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, tricampeão olímpico, ele faz parte da nossa grade de professores, né? Então, a gente tem a Luciane Moscaleski, que é neurocientista do Palmeiras, também faz parte dessa nossa equipe. E nós estamos sempre indicando os atletas, indicando os profissionais, né? Então, além de mim, tô ali coordenando, né? A gente tem muitos psicólogos, muitos neurocientistas, enfim, pessoas competentes mesmo para ajudarem todo esse ecossistema. E eu dei uma stalkeada na sua vida e eu vi que técnicos muito importantes seguem, como o Bernardinho, Sim, sim. o próprio Joel J, que é um coach, não é Uhum. esportivo, mas é um grande coach. O que você explica do Bernardinho, aquele nervosismo dele? Todo mundo fala que ele é meio louco, mas ele é um paizão ao mesmo tempo. Exato, exato. É muito interessante, né? Porque assim, o Bernardinho, ele é único. Então não adianta o técnico que vai lá, assiste o Bernardinho e fala assim, eu vou querer ser que nem o Bernardinho. Porque não adianta você querer copiar a personalidade de alguém. Você não vai ter o mesmo carisma. Então tem até uma psicóloga que ela acompanhou ali a trajetória de perto do Bernardinho quando ele foi atender a seleção brasileira feminina. E não deu muito certo na questão da comunicação, deu certo, mas muitas vezes ele queria ser enérgico tanto quanto ele era com o masculino. E aí os psicólogos falaram, olha, Bernardinho, calma, não vai por aí, porque... São mulheres, né? São mulheres, tá? Né? Então, assim, eu acho que o Bernardinho, com as seleções que ele foi campeão olímpico, ele sabia muito bem quem eram aqueles jogadores, e aqueles jogadores sabiam muito bem o líder que eles tinham. E eu acho que o Bernardinho é único. Não tente copiar o Bernardinho, sabe? Tente pegar as lições, leia o livro dele, mas O Lee é entenda muito que bom. o líder, ele tem que ter a personalidade própria. Ele já nasce líder, né? Eu não sei, eu acho que ele nasce Ou com líder, dom de você liderança. forma o líder, ou ele já nasce líder. Então, eu acredito que ele nasce com uma predisposição para ser líder, mas a gente não pode falar que ele não pode aprender a ser um bom líder, né? Porque acho que Sim. todos nós podemos se tornar bons líderes. Mas, de fato, alguns nascem com uma predisposição. Agora, voltando na sua carreira de patinação artística. Quem são os papas do negócio hoje? Os países? Da patinação, Portugal, Europa, de uma forma geral, Portugal, Itália, Espanha, acho que estão entre os melhores.
Nós temos bons atletas aqui no Brasil também, na Argentina. Estados Unidos ficou um pouco fraco, né, em relação à patinação, mas a Europa domina. Agora eu quero que você me explique como que deve estar a cabeça dos chineses depois da vitória do mesa-tenista Calderano. Que incrível, né? Esse é um exemplo de um atleta que você vê, né? Tava lá no país, né, dos chineses lá, enfim, e conseguiu. Ele causou uma revolução lá no país, né? Pois é, Depois com a né? vitória, né? Pois é, e eu acredito que aqui também, porque o tênis de mesa é um esporte incrível, um esporte de super concentração. Eu conheço muitos atletas que são mesatenistas, enfim, e eu fiquei muito feliz com essa medalha dele, acho que ele merece, ele é super batalhador, um atleta extremamente concentrado, focado, que coloca valores e princípios acima de qualquer medalha. Né? E que ele é humano também, tanto que quando aconteceu aquele episódio nas Olimpíadas, que para mim ele já foi um vencedor ali, Sim, sim. né? Mas é claro que ele se sentiu frustrado, porque ele sabia que ele podia aquela medalha. E ele não deixou de acreditar, então acho que é um exemplo a ser seguido por todos nós. Exato. Nós temos o caso aí do nosso fenômeno aí do tênis, né? O João. Ele deu uma declaração assim, eu não quero ser comparado ao Guga, eu quero ser o João. E eu acho que ele tá certo. Essas As comparações complicam a trajetória do atleta, né? É claro que a mídia vai trazer esses tipos de comparação, né? Eu acho que é o papel também do espectador, a gente compara, isso é um processo natural do ser humano. Né? É inevitável, a gente vai falar, poxa, olha, mas o Guga se destacou, tem outro atleta se destacando, vamos, né, compararam ele também ao Djokovic, né? Entre outros ali. Eu acho que a postura que ele está tendo diante da mídia é excelente. Eu vejo que ele é um atleta super bem assessorado, sabe? Que está ali, embora todos os holofotes em cima dele, ele está conseguindo manter o foco, a concentração. Embora jovem também. Né? Embora super jovem. 18 né? anos, né? E você vê que uma maturidade ali, uma maturidade emocional, uma maturidade intelectual excelente. Então, acho que... Tem dedo seu lá? Não tem dedo meu, mas temos profissionais ali, também o Flávio, né, que mora nos Estados Unidos, é head coach também lá em Miami, acompanha muito a trajetória dele, passa uns feedbacks ali para nós, então ele está nos nossos estudos de casa, digamos assim, nos nossos cursos, né? E, enfim, eu acredito que ele é um atleta também, independente da modalidade que você faça, é um atleta que você deve seguir e se espelhar, não só pelos títulos que ele está carregando, mas pela postura. Pela postura. É porque um esporte individual acho que é mais difícil, né, para o atleta em geral, né? Do que o coletivo, o atleta é atleta. Então, independente... Tem o Antônio Serenini, que é o psicólogo da seleção masculina de vôlei, tricampeão olímpico, ele dá aula na nossa pós-graduação, ele fala o seguinte, não existe esporte individual, todo esporte é coletivo. E eu não poderia concordar mais com ele. Porque eu, que fui atleta de um esporte individual, eu tinha minha equipe, eu tinha minha treinadora, eu tinha meu preparador físico, eu tinha minha mãe na arquibancada. Então o João, quando a gente olha para o João, não tem como olhar para o João, assistir aquelas reportagens dele e não falar dos pais dele, que estão contribuindo para a equipe dele. E a gente não tem como não falar do agente, do técnico. Então é um esporte em equipe, se a gente parar para pensar. É porque você tem todo um staff, né? Não você tem todo um staff, você tem todo ali um grupo. Eu acredito que o futebol, o vôlei, o basquete, o handball, eles têm um grau de dificuldade a mais. E sabe qual é? Na minha visão, é que muitas vezes o seu concorrente, o seu adversário, ele é o teu colega de equipe. Enquanto aquele que está no banco, você está disputando é o seu com lugar. Você está disputando com ele uma posição. Então, muitas vezes, o seu adversário não é o time que você vai jogar semana que vem. É aquela pessoa que está disputando com você no dia a dia. E é super saudável isso. Se você olhar, porque se eu estou disputando a titularidade com ele, ele chegou às 5, vou chegar a 4,55. Ele saiu às 6, eu vou ficar mais um pouquinho. Então, essa competitividade, ela é super saudável para o esporte. A gente não pode tirar isso. Mas é difícil. É difícil porque é mais um fator mental que você precisa cuidar. Maíra, estamos chegando para os nossos momentos finais e a gente tem uma pegadinha aqui. Você quer mais alguma pergunta? Não, tô super... Aprendi muito aqui hoje. Como a gente fala de futebol, você entende de futebol, eu quero que você monte a sua seleção de todos os tempos. Pode pedir ajuda nos universitários. Eu vou pedir, porque, gente... Do goleiro
Ah, o Então, camisa vamos lá, 9. o goleiro. Vamos começar pelo goleiro. Do goleiro é o camisa 9. Gente, você está perguntando para a pessoa errada. Tafarel. Tá, posso fazer? Pode. A seleção é sua. Todos os tempos. Tá. Copas que você assistiu, jogadores que seu pai falou, marido, namorado, De noivo. futebol, De certo? futebol. Aham. Tá. E eu vou falar logo com a base do meu conhecimento. Então, por favor, não me xinguem nos comentários. Não, a seleção é sua. Eu colocaria como líder da equipe hoje o Abel. Não porque eu acho que ele é o melhor técnico, mas porque eu acredito que, vamos supor que eu sou o presidente da equipe, da Você seleção. que manda. Certo? Eu acredito que ele está alinhado com os valores que eu quero colocar dentro dessa equipe, né? Então eu conheço o pessoal do Palmeiras, por exemplo, e eu acredito que todo o sistema, todas as pessoas que trabalham com ele, que em volta dele, falam: Maíra, é fantástico trabalhar com ele. Eu conheço muita gente dos bastidores lá. Nunca ninguém falou nada que falasse assim: nossa, ele é difícil. Para Não. muitos deveria ser o técnico da seleção brasileira hoje. Pois é. Muitos. Pois é, então ele seria o meu técnico da minha seleção por conta desses valores Sim. da liderança. Goleiro, né? Vocês falam goleiro. Aí eu vou puxar muita sardinha pro Palmeiras. Não, o time é seu, ninguém vai dar palpite. Marcão. Será que eu sou palmeirense? Você se vira amanhã. Eu sou palmeirense, eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense. Mas, enfim. E adorado por todas as torcidas. Acho que é o atleta hoje mais adorado por todas as torcidas. Pois é. É ele e o Vampeta. Ele e o Pois é, Vampeta. pois é. Aí, o que mais? Lateral direito. Eu gosto muito do Romário. Romário. Por que o Romário? Porque eu acho que tem que ter o Romário numa seleção. Porque eu acho que precisa dessa pessoa mais ousada. Uhum. Mais assim, vamos quebrar as regras. Que chama a responsabilidade pra ele. Chama a responsabilidade para ele, que decide, né, e tal. Então ele estaria na minha seleção por conta dessa personalidade, embora muitas vezes não é o exemplo de atleta que a gente teria, né? Uhum. Ronaldinho Gaúcho. Ótimo também. Preciso explicar. Não, é um timaço. Pelo futebol e por conta também da personalidade dele, tá? Cristiano Ronaldo. Na seleção brasileira. Ah, não pode ser de fora? Não, Tá seleção bom. brasileira. Mas, gente, eu não sei nem pra falar. Não, vai falando jogador que você conhece, a gente vai montando pra você. organizando. Tá, então Romário, Ronaldinho e Marcos. Até agora 100%. Ronaldinho e Marcos. Você já tem um meia, você já tem um atacante, já tem um goleiro. Eu colocaria também o Kaká, porque Outro meia. é um jogador que eu vi muito, assim, fez parte da minha adolescência, da minha infância, por Foi o conta melhor do eu acho que... E também, olha só, é interessante essa pergunta que você está fazendo, porque eu não posso me dizer uma especialista em futebol, Ok. tá? Mas eu entendo de comportamento. Uhum. E eu vejo que complementa. Então eu acho que o Kaká ele vem para trazer um equilíbrio aí, né? Opa, Perual. Entre Ronaldinho Gaúcho. É uma vela pra Deus e outra pro diabo. isso. Para trazer um equilíbrio aí nessa explosão toda Menino de família, de tudo que você família sempre e veio tal. falando aqui com a gente. Um Isso. exemplo, né, pra muitos. Isso, mas que também tem um futebol Sim. Excelente. para frente, enfim. Será que o pessoal vai brigar comigo Não, a seleção é sua. se eu deixar o Neymar de lado? A seleção é sua. Essa é sua, É gosto. É porque eu traria o Neymar, aquele Neymar que saiu do Santos 2010. e Foi pro Barcelona. foi para o Barcelona e que era um talento absurdo, né? Mas infelizmente eu não sei te dizer por quê, porque não conheço a história, né, o contexto, só o que a mídia passa, a gente não pode acreditar Isso 100%. mudou. Mas traria aquele Neymar, pelo talento, pelo futebol, isso é indiscutível. Porque ele trazia os jovens também para assistir os jogos, né, da seleção brasileira. Você vê que também tem uma personalidade diferenciada. Tem o brasileiro do futebol. Que a gente tanto falou aqui. Na época eu era saindo da adolescência para a fase adulta, eu parava para assistir os jogos do Santos e parava para assistir os jogos da seleção por conta dele. Pois é, eu também, olha só, né? Na época eu trabalhava no jornalismo do Santos e assim, o Neymar sempre teve aquele jeitinho, sempre não conseguiu falar para mídia, sempre não dava entrevista bem, era terrível entrevistar o Neymar, mas o negócio dele era no campo, eu acho que isso ele entregou muito bem até então, né? Que mais, meu Deus?
Eu vou, né, nesses mais conhecidos mesmo, de Vambora, pode montar. do Brasil, assim, que eu vi. O Zé Roberto. Ó, o Zé Roberto. O Zé Roberto, porque eu acho que ele entra muito nessa parte da disciplina. Liderança. Vou falar a verdade pra você. Já passou muito jogador de futebol aqui. Você tá montando uma seleção e você tá dando explicação por que você tá trazendo tal jogador. Isso é sensacional. Então, o Zé Você não precisa Roberto. estar trazendo por causa do futebol, que você aprecia, e você está trazendo por causa da mente de cada jogador. Exatamente. Isso tá demais. Exatamente, Continua. da mente, da personalidade, do comportamento. O Zé Roberto, né? Eu acredito que ele é um jogador que sempre se preocupou muito com a mentalidade, sempre se preocupou muito com a liderança, e ele tem um bom futebol. Ele pode não ser o melhor ali, mas eu acho que ele cumpria muito bem o papel dele, Fisicamente. também. coletivamente. E ele inspira também essa parte do se cuidar. Essa questão de se cuidar também vai muito da mente estar boa, né? Por conta da disciplina, por conta da resiliência. Exatamente. Uma coisa acaba trazendo a outra. Exatamente. Então é mais uma pessoa que eu traria para o meu time. A seleção dela só tem volante, os caras vão só É mesmo? só machadada. É mesmo? Não. Só o Zé Roberto é volante. Então, e aí eu acho que a dupla que marcou também o nosso, né, pelo menos a minha infância ali, que foi Ronaldo e Rivaldo. O rival também. Acho que excelente. essa dupla, O belo meio campo, RR e Kaká. Exato. eu acho que essa dupla deu muita alegria, né? Eu acho que o Ronaldo, eu acho que ele reunia várias coisas boas que um jogador precisa ter e era muito forte, Uhum. né? Então, acho que Vai de encontro com tudo que você falou aqui, né? Várias lesões, tá em outro país desde os 17 anos, né? Aham. Voltou pra cá já com, acho que mais de 30, se eu não me engano, 31 anos, se eu não me engano. pois é. E nunca desistiu, cabeça boa, voltou várias vezes, Foi extremamente criticado diversas vezes, né? Aquele acima do peso. jogo aquela final de 98. Queria até que você me explicasse. O que foi? Aquela convulsão? Foi. Então, É o psicológico. eu acredito que sim. Eu Tanto que em 2002, a boleiragem conta que ele não quis dormir. Ele ficou jogando golfe no corredor do hotel, de medo. Assim, ele tem dado várias entrevistas, assim, também contando os episódios dele, né, de atleta, assim, e você vê como ele é, não sei, né? Enfim, um jogador muito forte, emocionalmente falando, né? Então, assim, eram pessoas que realmente passavam por dificuldades, lesões, mas elas venciam. Uhum. E é isso, porque você não tem que vencer só o seu adversário. Toda a competição, ela começa primeiro você tendo que vencer as suas batalhas. Ele não, Eu acho que o Ronaldo é desistiu, exemplo ele não disso. desistiu, né? Ele falou, eu tenho que ganhar uma Copa do Mundo. É. Os médicos falam pra ele, seu joelho não dá mais, seu joelho não dá mais. Ele foi, trouxe o filé, operou e ganhou uma Copa do Mundo. Com dor, mas ganhou. Exato. E tem esse desejo que a gente... fome, né? E essa que- fome Nós que a estamos- gente... Nós estamos perdendo hoje, né? É, É estranho, né? é. Porque hoje a gente tem mais recursos, a gente tem mais tecnologia, a gente tem mais informação. Como que a gente não tem mais desejo? Né? Como você vai amar o futebol brasileiro e os caras querem me lançar uma camisa vermelha? Ah, não. Aí você já... Não, vou criar polêmica. Ah, não dá, O né? psicólogo aqui é você. Não dá, né? Explica pra mim. Então, você quer que eu te explique num contexto político? Não dá pra trazer, Você vai né? uma camisa vermelha. Eu queria entender. Não faz o menor sentido, É. né? Não faz o menor sentido. Agora, se eles queriam publicidade para a marca, eles conseguiram. Conseguiram, sim. Eles conseguiram. Era esse o objetivo, Uhum. mas eu acho que o brasileiro não, independente de lado político, eu acho que o brasileiro sabe que não faz o menor sentido uma camiseta vermelha, né, pro Brasil. Então, acho que E agora, pra gente terminar, o que você falaria pra Maíra de 20 anos atrás? Atleta. Atleta. Agora, onde você já chegou, está no seu auge, você quer mais? o que do atleta campeão? É, Ah, não, eu quero mais. Já te conto meus planos, mas o que eu falaria para Maíra Maíra de 20 de anos 20 atrás. anos atrás? Não quero saber a sua idade, tá? Eu tenho 39. 39. Então vamos voltar um pouquinho quando eu era atleta, né? Mas se hoje eu tivesse a cabeça que, né? Se naquela época eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não sofreria tanto. Eu curtiria mais o processo.
Então, essa cobrança, a pressão que eu tinha por resultado, muitas vezes me tiravam a alegria de patinar, até o ponto que eu comecei a me questionar, será que eu gosto disso mesmo? E eu sempre gostei, mas eu me deixei levar muitas vezes pela crítica, pela aquela autocobrança, e foi muitas vezes onde eu deixei a desejar nos meus resultados. Então, o que eu falaria para mim é, seja feliz, se diverte, porque uma hora isso daqui vai acabar e você vai sentir muita saudade. E acaba rápido. E acaba rápido. E daqui para o futuro? E daqui para o futuro a gente tem muitos planos, né? O Atleta Campeão hoje é um instituto de pós-graduações, de formações de excelentes profissionais. Temos um time incrível, como alguns dos profissionais que eu citei aqui. Mas a gente está alcançando o mundo. Então a gente já tem nos Estados Unidos, a gente tem na Argentina, a gente tem equipes na Austrália, na Europa, e a gente quer expandir isso para vários idiomas. Tem ideia de quantos atletas já hoje passaram por você? Mais de 30 mil atletas passaram pelos nossos treinamentos, né? A gente tem uma equipe aí de mais de 1.000 treinadores também formados, certificados. Dá para mensurar quantas medalhas tem nessa brincadeira aí? Nossa, a gente tentou já, mas não, a gente não consegue, né? Porque isso tem que ficar atualizando muito, e eles competem muito e não tem Como você se sente quando um atleta te manda um WhatsApp, te manda um direct, falando, Mayra, consegui. Conseguimos, né? Conseguimos, desculpa. Conseguimos. Você tem Sim, parceria. é uma sensação maravilhosa, né? Quem já foi atleta sabe que nada se compara a você subir no topo do pódio e receber ali o reconhecimento de todo o trabalho que você realizou. Nada se compara. Eu já tive muitas vitórias, né? Talvez o parto do meu filho se compare a uma sensação parecida, mas é algo indescritível. Então, assim, é como se eu conseguisse reviver aquilo que eu vivi como atleta por meio dos atletas que eu ajudo hoje. Então é muito bom. Falando em parto, eu vi um postzinho seu que parece que um técnico liberou um jogador para ver o nascimento do filho. Aí o repórter perguntou, você liberou o cara para ver o nascimento do filho dele? Ele falou assim, você tem filho? Pronto. Ela falou, não. Falou, então você não sabe o que é ser pai. Pois é. Eu lembro disso, eu vi esse post também. Pois é. E tá vindo um menino? Menino, Joaquim. Será que vai ser jogador? Vai ser lutador? Vamos ver. O pai é lutador? O pai é lutador. Muito bom. Chegamos nos finais. Chegamos, obrigado. Mayra, onde nós encontramos vocês? Vamos lá, no Atleta Campeão, só você seguir no Instagram. Temos um canal no YouTube também com vários vídeos para vocês acompanharem, né? E temos cursos, atendimentos. Segue lá no Instagram que tem bastante conteúdo legal para vocês. Deixe seus comentários finais, por favor. Bom, quero agradecer o espaço e dar os parabéns para vocês, né, por esse trabalho incrível. Vamos bem? Primeira vez a gente faz junto. Fomos É bem? mesmo, foram verdade. super bem. Muito bom de perguntas, parabéns. Estou na Eu torcida acho que, aí. eu acho que o Thiago e o Diego caíram, hein? Caíram. Ó, parabéns pelo projeto, muito legal. Faço questão de divulgar também lá nas nossas plataformas. E parabéns por esse serviço que vocês estão fazendo de levar informação de qualidade para esse público que precisa muito. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Valeu, João, pô. Muito bom.